estamos começando mais um programa UFAO no combate ao coronavírus. E dessa vez nós recebemos a doutora em Ciências Políticas, professora do Instituto de Ciências Sociais, professora Luciana Santana. Professora, inicialmente, muito obrigado pela participação. Esse é um debate propositivo, um debate de ideias que tem como principal objetivo trazer à sociedade tudo que tem sido feito no meio acadêmico, a tentativa de combater de forma mais eficiente a pandemia do coronavírus. Primeiro, como é que a senhora vê toda essa situação e de que forma a gente pode agir mais contundentemente e com melhores resultados? Bom, muito obrigada, primeiramente. Bom, eu acho que é extremamente importante, né, que nós possamos posicionar a universidade diante desse quadro de pandemia, né? E a universidade tem um papel muito importante, não apenas de detectar que existe um problema, né, mas tentar contribuir, né, com ações que possam minimizar o problema que está acontecendo agora, né, mas também pensar o pós-pandemia, né, o que pode ser feito em termos de projetos, em termos de interlocução com outras instituições, com os próprios governos, né, estratégias a serem estabelecidas para contribuir com melhores decisões, né, de políticas públicas que precisam ser tomadas nas diferentes áreas, né. A pandemia, ela tem atacado não apenas a área da saúde, né, claro que é a mais afetada, mas os impactos sociais, econômicos e políticos, elas são bastante expressivos e nós não podemos, de forma nenhuma, né, subestimá-los. Pelo contrário, nós precisamos, enquanto instituição, enquanto pesquisadores, enquanto interlocutores, né, com os órgãos públicos, de alguma maneira contribuir para que melhores decisões sejam tomadas, né, pelos governos, pelos agentes públicos, né, pelos diferentes atores políticos na sociedade, para que a gente minimize os impactos, né, aí para as populações nos diferentes grupos sociais, né. A gente tem algumas populações que, quer queira ou quer não, estão sendo e vão ser penalizadas, né? Muitas populações mais vulneráveis, né? Que, como a gente sabe, a gente tem ainda no Brasil um nível de desigualdade social muito amplo, né? Muito expressivo. Quando a gente olha as características das periferias no país, né? Além de não ser homogêneo, né? É necessário que a gente pense diferentes políticas públicas que possam atender esses diferentes grupos sociais, né? E o Estado tem uma obrigação de dar essa proteção. Nós, enquanto universidade, temos que estar preparados para contribuir com o Estado, né? Contribuindo para que ele tome melhores decisões, né? Os atores políticos do Estado tomem melhores decisões. A senhora e um grupo de 47 pesquisadores estão desenvolvendo, por falar em pesquisa, né, em projetos, uma pesquisa muito ampla. Que pesquisa é essa, professora, e qual o principal objetivo dela? Bom, esses pesquisadores são da área da ciência política e áreas afins, né? São pesquisadores que têm acompanhado as ações dos governos estaduais, né, no que tange ao enfrentamento à pandemia, né? E aí, não apenas diagnosticar quais são as ações, ou seja, quais são os decretos que são emitidos, mas tentar entrar dentro do detalhamento desses decretos e ver o alcance dessas medidas, se essas medidas estão sendo adequadas, se elas estão contribuindo, né, para minimizar os efeitos da pandemia, né, o que pode ser feito, se as ações que são adotadas no âmbito dos governos estaduais, elas estão acontecendo em correspondência com o que está acontecendo no âmbito municipal. Se a gente pode pensar, Alagoas, a gente tem 102 municípios. Como que o governador ele tem coordenado essas ações junto a esses municípios e considerando as especificidades da situação da pandemia nesses diferentes municípios? Quais são as estratégias, né, que são adotadas? Então, esses pesquisadores estão se debruçando, né, nos 27 unidades federativas para tentar analisar né, essas ações, né, intermunicipais e também junto ao governo federal. Afinal, são decisões que dependem, né, de ações de todos os entes federados. Agora, professora, pela característica do próprio país, nós somos um país gigante, com dimensões continentais e com realidades muito diferentes.
torna essa missão ainda mais complexa, tentar um diagnóstico ou apontar uma direção justamente por termos características tão diferentes? Exatamente, é bastante complexo. No nosso sistema federativo, nós temos 5.570 municípios, 27 unidades federativas, né, no âmbito estadual, né? Então, talvez torne mais importante ainda a gente pensar como essas coordenações estão se dando, né, entre esses entes federados, né? Então, é necessário que o governo federal tenha uma interlocução maior com os governos para tentar identificar a situação em cada um dos estados e pensar junto, e aí com os diferentes órgãos, né, em diferentes ministérios, quais são as melhores estratégias a serem adotadas, né, tanto nas capitais quanto no interior, né, desses estados. Então, quando a gente pensa como as políticas públicas elas são executadas, a gente consegue compreender um pouco maior da dimensão, né, de todo esse perfil burocrático que é exatamente a Federação Brasileira, né, e como as políticas públicas elas chegam de formas diferenciadas, justamente porque a gente tem municípios com características muito diferentes. Quando a gente olha o retrato da pandemia, a gente vai verificar que, por exemplo, nem todos os estados sofreram o mesmo impacto, né, do coronavírus. Aqueles estados que têm uma situação periférica maior nível de desigualdade social, eles têm sido mais penalizados nesse momento, né? Então, é necessário que os agentes públicos também busquem alternativas diferenciadas para os diferentes estados, para os diferentes municípios. E por isso a gente sempre insiste muito da necessidade de uma coordenação no âmbito federal, né, que é quem efetivamente tem o poder, né, os recursos, né, que vão, inclusive, financiar todos os gastos, né, a estruturação desse sistema na ponta, né? Os prefeitos têm um papel importante, porque eles executam, né? Mas eles dependem também dos estados, dos governadores e do governo federal, que detém um recurso e que detém também algo muito importante, que é a informação do todo, né? É lógico que ninguém espera uma pandemia. É sempre possível acontecer uma pandemia. Nós já tivemos, pelo menos recentemente, 4 grandes pandemias assolando o planeta. Mas a gente nunca espera que aconteça, apesar da possibilidade. Apesar da tragédia dessa pandemia, dá para tirar lições de um episódio como esse, de, por exemplo, utilizar resultados de uma pesquisa como essa e de outras que estão sendo desenvolvidas, para que no futuro, enquanto sociedade, a gente esteja melhor preparado para situações como essa, professor? É extremamente necessário. Inclusive, na universidade, também já existe uma força-tarefa justamente para a gente criar, por exemplo, observatórios de crises, né, que não se limitem à pandemia, mas que possam aí, nas diferentes crises, né, que a gente tem. Recentemente em Alagoas a gente teve, né, o óleo nas praias, a gente tem o caso do Pinheiro, mas que os pesquisadores estejam preparados para contribuir com estratégias ali de curto prazo, né, podendo contribuir aí com o aconselhamento dos governos, né, no âmbito municipal ou estadual, estou falando do caso da UFAL exatamente, né, da dimensão, mas que já se prepare para tomar as melhores decisões, né? Então, a universidade vem se preparando, tem aprendido muito também com essa pandemia e eu posso te dizer que isso não é algo também só na UFAL. Hoje a gente vê as universidades no país, e aí muito importante que a gente ressaltou, a importância das instituições, né, de ensino e de pesquisa no país, que é justamente as instituições que estão, né, à frente, né, desse processo de subsídio de informações para os governos, né? As informações do processo de tomada de decisão precisam considerar aspectos científicos especializados em relação às diferentes características aí das crises, né, e no caso das pandemias, né, que podem vir a acontecer também num curto espaço de tempo após essa, né? A gente já tem estudos, né, artigos publicados que mostram que a chance da gente ter novas pandemias num curto espaço de tempo são cada vez maiores,
né? Então, a gente precisa se preparar, as universidades precisam se preparar, os governos precisam se preparar e a sociedade civil também precisa se preparar, né? Porque é quem efetivamente sofre diretamente os impactos dessas diferentes crises, das diferentes pandemias. Lembrando que esse é um programa, né, que é uma ação da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Alagoas, a nossa UFAL, com o apoio do Ministério da Educação. Professor, a gente está falando de uma doença, e é muito comum a gente ouvir da sociedade, que ela é uma doença democrática. Falando com uma visão social, ela realmente é uma doença democrática? Bom, eu acho que tem dois perfis que eu acho que é importante a gente sinalizar. Ela é uma doença que atinge diretamente um perfil da população muito específico, são as pessoas que têm um trânsito, né, entre estados, entre países, tanto que quando a gente vê como que chegou a pandemia aqui, né, foi justamente as pessoas que estavam, né, na Europa ou no continente asiático, né, que de alguma maneira trouxeram esse vírus. Só que quando chega no país, né, as pessoas se comunicam, as pessoas estão em contato, então, a partir desse momento, ela se torna democrática no sentido que ela não escolhe, né, se ela vai atingir as classes mais favorecidas ou as classes menos favorecidas, né? Depende muito das relações, como as relações se dão, né, nos diferentes ambientes. E hoje no Brasil fica muito claro, né, que ela tem atingido todas as classes sociais, né? Claro que aí a gente também tem que pensar, é democrática no sentido do contágio, mas na assistência a gente ainda sabe que no Brasil, e aí no caso do Brasil, quem tem ainda uma condição melhor, aqueles que têm melhores condições, inclusive, por exemplo, de cumprir o isolamento social, elas são privilegiadas nesse sentido, né? Quem tem o direito de não ter que sair, de trabalhar, né, no sistema remoto, essas pessoas aí, elas são realmente mais privilegiadas e acabam mostrando a intensidade, né, dessa desigualdade no país, que não é só uma desigualdade né, no sentido de que no sentido de que uns têm mais potencial ou não de ter a doença, mas no sentido de quem pode também combater ela de forma mais eficaz, no curto espaço de tempo. E a assistência nesse sentido ainda é algo bastante importante, né? Agora, quando chega no colapso, é importante a gente pensar, né? As UTIs, em alguns lugares, o caso de Manaus talvez para mim seja um dos mais expressivos, né? Onde você teve efetivamente a rede privada superlotou, né? Onde essas pessoas, inclusive as que têm uma condição né, social mais favorecida, onde ela vai buscar o atendimento? É no Sistema Único de Saúde, que é, né, um sistema público e que por muito tempo foi tão criticado justamente por essas classes, né, mais favorecidas, né, que inclusive pleitearam por muito tempo a privatização do sistema, né? Você imagina se hoje a gente tivesse um sistema privatizado, né? A gente teria um impacto muito grande, né, na sociedade, especialmente daqueles que não têm condições, né, de pagar, né, por esse sistema de saúde. Então, por isso que eu acho, o contágio pode ser democrático, mas as condições de acesso aos serviços de saúde, né, e as condições também de cumprimento das recomendações dos organismos mundiais de saúde ainda são bastante desiguais. Eu acho que um exemplo muito clássico disso, né, professor, é a capital do estado de Alagoas. No início da pandemia, a gente tinha os bairros mais nobres, como Ponta Verde e Jatiuca, liderando o número de casos, porque eram pessoas que se infectaram, né, a maioria delas fora aqui do estado, até mesmo do país, mas a partir do momento que ela passou a ser comunitária, os bairros periféricos começaram a explodir em casos. Hoje, Vergel, o próprio bairro do Jacintinho, entre outros, lideram porque a questão do isolamento é muito mais complicada em áreas tão densas e também de uma dificuldade até de se proteger, a vide condições sanitárias de alguns bairros como esse. Agora, me parece que fica bem claro, professor, aqui que a importância de uma pesquisa como essa mostra que numa administração tripartite, se não houver uma coordenação eficiente, as ações dificilmente
terão o efeito necessário, né? Exatamente. Nunca foi tão importante a gente discutir, né, as características federativas no país, né, justamente qual é o papel de cada ente federado, né, e cada vez mais, por mais criticável que seja em termos de tentar um maior processo de descentralização, né, ainda é necessário, né, que o governo federal, ou seja, que alguém, né, na ponta, esteja ali, né, como agente coordenado, né, de coordenação dessas ações. Né? Isso tem ficado cada vez mais claro. Por mais que a gente tenha, por exemplo, e hoje eu acho importante a gente ressaltar, alguns outros modelos de coordenação que vem acontecendo. Por exemplo, no âmbito do Nordeste, né, a gente tem observado que a criação do consórcio Nordeste, ou seja, é anterior à pandemia, inclusive, foi criado em março de 2019, tem sido bastante importante na orientação das ações dos governadores estaduais do Nordeste. Porque, ou seja, todas as decisões, elas são pautadas por critérios científicos, né, por meio de recomendações que são apresentadas pelo comitê científico, né, desse consórcio. Então, a gente tem pesquisadores de ponta, não só do Nordeste, mas de todos os lugares do país e também de fora do Brasil, que estão orientando essas recomendações. Inclusive, pesquisadores da nossa universidade fazem parte desse comitê, de grupos de trabalho e que estão também contribuindo com esse planejamento, essas recomendações. Para a gente encerrar, professora, né, com a visão social e política que a senhora tem, que mundo a senhora espera pós-pandemia? Bom, Oscar, eu espero um mundo mais integrado, no sentido de pensar ações propositivas, preventivas, né? Governos mais sensíveis aos problemas sociais que existem e que muitas vezes foram colocados ali como menos expressivos, e hoje a gente vê que não, né? Os problemas sociais e políticos fazem diferenças, né, no tipo de resultado de política que está sendo recebido ali na base por parte das populações. Então, eu espero que os governos, a partir, né, de agora, né, e fica uma lição não apenas para o Brasil, mas para o mundo, né, de que nós precisamos nos integrar mais, conhecer melhor a realidade, né, dos diferentes países, buscar cada vez mais orientações científicas no processo de tomada de decisão, e isso fica muito claro, especialmente porque a gente tem visto nos últimos anos uma desvalorização da ciência, uma desvalorização das pesquisas, né, um anticientificismo, né, um negacionismo, né, e o que a gente hoje vê é que todas as alternativas, as soluções para minimizar todos esses problemas, né, vêm justamente da ciência. Né? Então, a gente cada vez mais fica claro que os governos precisam se orientar pela ciência, buscar ações integradas com os diferentes organismos, com as instituições de ensino e pesquisa, né, para que a gente tenha aí melhores políticas públicas e bons resultados. Parece que só uma coisa irreversível, que bom, é essa aproximação do mundo acadêmico, né, da universidade, da sociedade. Me parece que finalmente há essa integração, muros são derrubados e essa cooperação ela é indispensável num momento como esse, né, professora? Exatamente. E que a sociedade conheça isso, porque às vezes fica muito parecendo que a universidade está muito fechada e que ela só faz algo para alguns. Na verdade, a universidade sempre fez muito, mas sempre também teve pouca visibilidade. Isso. E nada melhor do que agora que a gente vê que as ações que são realizadas, né, os projetos que são desenvolvidos no âmbito das instituições de ensino e pesquisa fazem a diferença. E como fazem. Professora, muito obrigado pela participação. Obrigada. Esse foi mais um programa UFAL no combate ao coronavírus.